Salve, salve, galera. Muito bom dia, rapaziada. Elinho Tricolor aqui na voz, trazendo as principais notícias e informações do Fluminense, que hoje enfrenta, a partir das 4 horas da tarde, a equipe do Vitória no Barradão, né, rapaziada? Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, mais uma rodada do Brasileirão. E o Fluminense, mais do que nunca, precisando vencer, rapaziada. Sabemos que tem um jogo terça-feira contra o Lanús, jogo de volta no Maracanã, que o Fluminense precisa reverter a vantagem por 1-0. Mas tudo que você precisa saber sobre Fluminense e Vitória, Vitória e Fluminense que se enfrentam em Salvador hoje às 4 horas da tarde, você encontra aqui no seu canal Elinho Tricolor, rapaziada. Deixa eu antes me apresentar. Foi muito prazer. Meu nome é Wesley Silva. Aqui seu canal Elinho Tricolor, canal de torcedor para torcedor, trazendo sempre notícias diárias do nosso time, nosso Fluminense Futebol Clube, todas as informações, tudo que você precisa saber sobre esse jogo muito importante pra gente, mano, pelas nossas pretensões, porque se perdermos, podemos chegar, dependendo do resultado, ficar apenas 3 pontos do Z4, mano, da zona de rebaixamento do Brasileirão. E aí, já sabe, bate aquela aflição, começa aquela. Volta a lembrar do ano passado, que foi um ano terrível pra gente, apesar de ter se livrado na última rodada. E não é isso que nós queremos, né, galera? Então, deixa o seu like, a sua inscrição. Será muito bem-vinda e vai ajudar bastante o nosso canal, rapaziada. Galera, o Fluminense viajou ontem, na sexta-feira de tarde, pro duelo. Eu vou ler algumas informações aqui, todos créditos à galera do Netflix pela matéria, o Bruno Loreto pela informação. O Fluminense viajou sem Martinelli, divulgou a lista de relacionados, sem Martinelli, Everaldo e outros titulares, né? O site revela relacionado do Fluminense contra o Bahia, né, galera? Mano. Segundo a informação do site Central Fluminense, né, mano? A partida fora de casa, né? O Fluminense viajou para jogar contra o Vitória hoje à tarde pelo Barradão. E os titulares foram preservados. Alguns, nem todos, galera. Pelo menos da viagem, né? Tem jogadores que nem foi, como o Thiago Silva, nem saiu do Rio de Janeiro, Martinelli, o Everaldo, que pra mim já passou da hora de perder a titularidade absoluta que ele tá. Independente da má fase do Germancano, o Germancano é o artilheiro do time na temporada com 19 gols. Tem que dar mais minutagem e oportunidade pro Kennedy, coisa que o Renato não tá dando, só bota ele faltando 5 minutos. E o técnico vai preservar alguns jogadores, né, mano? Por esse duelo importantíssimo, diga-se de passagem, como eu disse a vocês, por causa da classificação, do posicionamento do Fluminense na tabela de classificação do Brasileirão. E, ó, entre os preservados estão Freitas, René, Martinelli, Nonato, Acosta, Thiago Silva, Everaldo, uma galera, rapaziada. Pra você ter noção, eu vou falar aqui a lista de relacionados e depois a gente vai a provável escalação do Fluminense, né? Porque a gente não sabe o que passa na cabeça do Renato. Até o Acosta foi poupado. Não entendi nada. Será que vai usar o Acosta, o Nonato também? Mas vamos lá. Relacionados foram o Fábio, o Vitor Eudes, o Pitaluga de goleiro, laterais Guga, Wagner, Gabriel Fuentes e Júlio Fidelis. O zagueiro Davi Schwint, Manuel, Ignácio, Igor Rabelo e Thiago Santos. Meio de campo, Otávio, Bernal, Lima, Hércules e Lescano. Não sei por que o Hércules foi aí, que o Hércules deveria ser poupado, cara. Tá jogando muito e jogando bem, né? Ainda bem. Os atacantes, Canóbio, Serna, Santi Moreno, Riquelme, Felipe, Germancano, John Kennedy, Lavega e Keno. Sabemos que Lavega e Lescano estão no sal, rapaziada. Ele pode até pensar em colocar aí pra, tipo assim, olha, ó, botei os caras pra jogar no jogo contra o Vitória no Barradão. E aí, os caras não renderam. E aí, a culpa é sua. Aí, a culpa é de vocês que ficam pedindo. Aquelas coisas de mensagem pronta que o Renato já anda na ponta da língua. A gente não sabe, cara. O Renato, cara, ele é complicado. Mas vamos lá, rapaziada. A provável escalação do Fluminense. Antes de a gente continuar lendo outras matérias, outro conteúdo que tem pra gente aqui. Vou falar aqui, cara, desses relacionados. Fábio no gol é com certeza. É o Fábio titular. O Guga depende muito da questão do Samuel Xavier, porque ele tá voltou a treinar essa semana, o Samuel Xavier, antes do tempo. Não sei se ele vai ser relacionado para terça-feira, porque se porventura o Samuel Xavier for relacionado para terça-feira, o Guga deve ser reserva quanto Vitória hoje, né? Aí já entra com o Júlio Fidelis, que na minha humilde opinião, independente de terça-feira, o Júlio Fidelis tinha que ser titular hoje, para ele poder já se destacar, como vem se destacando, numa crescente boa, o garoto, e tomar essa vaga do Guga, porque o Guga não era nem para ter renovado, né? O vídeo, vou deixar até inclusive aqui no card aqui, o último vídeo que eu trouxe aqui falando sobre a renovação do Guga, né? O Guga renovou já com o Fluminense. Mas vamos lá. Fábio, Guga, eu preferia Júlio Fidelis e Gabriel Fuentes. A zaga com Ignácio e Igor Rabelo, até porque o Igor Rabelo só foi contratado pro Brasileirão. E se ele não jogar, não faz sentido, né, galera? Tem que jogar todos os jogos do Brasileirão aí que precisar. É Igor Rabelo e mais um. É isso aí. O meio de campo tem o Bernal, ele deve ir com Bernal, Hércules e o Lescano, cara.
Se ele jogar nesse esquema, ele pode ir com o Lescano, né? Mas eu acho que ele não vai com o Lescano. Ele vai com o Bernal, Hércules e Lima. O Lescano é reserva. Bernal, Hércules e Lima. Ou então, se ele não botar o Lima, que eu acho difícil, ele entraria com o Otávio e Bernal ali. Deixava o Hércules pra armar a jogada, fazer a função que o Nonato faz. Também sou contra, mas vamos lá. Ataque Canóbio, Serna e Germancano, mano. É o ataque mesmo. Os dois pontos titulares, só o Cano na vaga do Everaldo. E tomara que o Cano jogue, mete 1 ou 2 gols aí, toma essa vaga do Everaldo de uma vez por todas, que ninguém aguenta mais o Everaldo. Então, galera, o provável Fluminense é Fábio no gol, Guga na direita, Gabriel Fuentes na esquerda, Ignacio e Igor Rabelo na zaga. Meio de campo com Bernal, Hércules e Lima. O ataque com Canóbio, Serna e Germancano. Essa é a provável escalação do Fluminense, né, mano? Mas depende muito do que o Renato vai querer utilizar. Se vai para um 4-3-3, se vai para um 4-4-2. O que ele vai fazer? Bota 3 volantes. Não sabemos aí a forma que ele irá jogar esse jogo contra o Vitória. A partida, como eu disse para vocês, tem transmissão do Premier. A bola rola às 4 horas. E a equipe de arbitragem foi escalada pela CBF, né, mano? Esse duelo em Salvador será o árbitro Matheus Delgado Candansan de São Paulo. A gente tem muita coisa com ele. No último jogo até que ele foi bem, mas ele é meio anti-Fluminense, né? Não precisa ser a favor do Fluminense, você precisa ser a favor do futebol limpo e justo, né? Mas os caras gostam. Matheus Delgado Candansan de São Paulo. O assistente é o Danilo Ricardo Simões Maniz de São Paulo e Fernanda Kruger do Mato Grosso. O quarto árbitro é o Denis da Silva Ribeiro Serafim de Alagoas. É isso aí, o árbitro de vídeo é o Márcio Henrique de Góes, de São Paulo, Avar Sidmar dos Santos, Meurer do Paraná, e a assistente VAR 2 é o Marcelo Ignacio Domingos Neto, do Rio Grande do Sul, galera. E é isso aí. Provável escalação do Fluminense. Cara, esse árbitro, não vou nem ficar falando muita coisa sobre esse árbitro. E vou falar também, galera, de uma coisa chata, mas tem que falar, né? É o Fluminense que tem porcentagem de menos de 45% de aproveitamento contra o Vitória no Barradão. Fluminense, né, mano? Pela 24ª rodada enfrenta o Vitória. E o time do Fluminense tá sem vencer há 3 jogos e aparece em 10º lugar na classificação, né? E o aproveitamento de 43,59% diante da equipe baiana no estádio, mano. Só em Salvador. O Fluminense já visitou o Vitória no Barradão em 13 oportunidades e soma 4 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. No estádio, o time carioca marcou 22 gols e sofreu outros 22, saldo 0. No último duelo no Barradão disputado no Brasileirão do ano passado, o Fluminense perdeu por 2-1. No entanto, a vitória por 2-1 em 2018 foi a mais recente do que o Fluminense conseguiu, né? Ter o êxito aí diante da equipe baiana. Mano, aproveitamento ridículo, mano. Menos de 55, menos de 45%. É isso aí, galera. É juntar os cacos. Tipo assim, é o que a gente tem. Não é o melhor Fluminense, não é o Fluminense titular que vai a campo. Mas não importa quem for vestir a camisa, tem que ter a certeza que está representando a instituição Fluminense, a história Fluminense. Galera, meu palpite pro jogo de hoje é 2-1 Fluminense. Creio que vai ser com um susto. Vamos tomar 1-0 e vamos virar essa partida aí. Isso é o palpite, rapaziada. Deixa pra mim nos comentários. O Renato tá certo em poupar alguns titulares? Bem, na minha humilde opinião, sim. E pelo menos ele não poupou todo mundo igual fez contra o Corinthians infantilmente, né, mano? No jogo que a gente acabou perdendo no último na única chance que o Corinthians teve, que foi um cruzamento direto, e a bola foi direto e morreu na rede. Então que o Fluminense venha ter atenção e principalmente garra e disposição para atacar também e não só defender. Porque se não atacar, o gol não vai sair, não. Tamo junto, galera. Saudações colores e vitória Fluminense. A bola rola às 4 horas da tarde, hoje. Espero vitória. E vocês? Comenta aí. Um abraço. Saudações colores.